A gastronomia tem despertado um interesse crescente no Brasil e no mundo. O azeite faz parte desse movimento e tem tomado um espaço de destaque na mesa do brasileiro. Marcelo Scófano, azeitólogo, eco-chefe do Instituto Maniva, um entusiasta, um apaixonado pelo tema, associado do Slow Food Rio de Janeiro, traz muitas informações para a gente sobre esse produto e mostra para a gente possibilidades inimagináveis de uso dessa maravilha milenar da humanidade. Eu queria que você conceitualizasse do ponto de vista técnico azeite. Então, azeite é uma gordura, essencialmente, né? Porque ele é muito consagrado por ser uma gordura que é extraída de uma fruta por inteiro, que é a azeitona. E muitos nutricionistas consideram um alimento mais saudável à disposição do homem, justamente por ser uma grande fonte de energia e como composição secundária é rico em vitaminas e antioxidantes, além da sua principal composição de ácido oleico, que é uma gordura monoinsaturada muito necessária ao nosso organismo e a mais saudável que o nosso organismo precisa. Então, do ponto de vista técnico, o azeite essencialmente é isso e podemos utilizá-lo desde o preparo culinário até as finalizações, né? Do ponto de vista cultural, o azeite, ele por ser derivado da azeitona, que é fruto da oliveira, tem uma história da mitologia grega muito interessante que conta o surgimento da oliveira no mundo, que é a disputa entre dois deuses do Olimpo que disputavam a proteção das cidades da Ática grega e que contam que Palas Atenas, então disputando com Poseidon, né, Zeus é quem vinha resolver a disputa, ela faz surgir a oliveira, cujos frutos alimentariam a população daquela cidade, cujo óleo curaria a ferida dos guerreiros, né? Então, Poseidon faz surgir um cavalo que levaria os soldados à guerra e Zeus resolve essa disputa dando a vitória a Palas Atenas, nomeia a cidade com seu nome, que é a capital da Grécia, e faz com que a oliveira seja o símbolo da paz e da unidade entre os povos. Eu, como professor de gastronomia, utilizo isso muito como um embasamento do meu ensino, né? Porque o azeite, se ele tem essa origem tão significativa e ele faz pontes sensoriais com o alimento, eu costumo usá-lo como um resgate do ato de se alimentar. Precisamos prestar atenção a esse momento tão rico nosso cotidiano. O sentar-se à mesa é o momento do diálogo e eu sempre acredito que é o diálogo o primeiro passo para se fazer a paz e as conciliações, né? Isso ocorre desde chefes entre nações e isso deve ocorrer no seio da nossa família. Então, eu utilizo ele como esse elemento cultural muito importante e ele está presente na nossa cultura há muitos séculos. Eu ia te perguntar do ponto de vista simbólico e afetivo se o azeite teria outra definição. Você já até já adiantou. Já até adiantei. Então, exatamente isso. E assim, essa questão que é premente hoje, né? Nós que somos do Slow Food, Rodrigo, sabe muito bem que o ato do preparo alimentar e da refeição se tornou um ato menor e nós precisamos com uma urgência resgatar esse ato e o azeite de oliva, ele, para mim, é usado como esse grande elemento de resgate, né? Para a gente usufruir bem de uma refeição. Marcelo, é notório crescente interesse, né, pela gastronomia no mundo nos últimos anos. Em especial, o azeite tem ganhado um protagonismo, não um protagonismo, mas um destaque, né? Verdade. Queria que você falasse um pouquinho disso, se tem diferença dos interesses aqui no Brasil, enfim, na Europa. Como você que circula bastante, como é que você vê essa... As pessoas estão em busca de quê com relação ao azeite? O fato, Rodrigo, é que o azeite ele mudou a forma de ser extraído no final da década de 90. Né? Isso se iniciou no início da década de 90, mas foi no final, propriamente dito, e agora até hoje é que tem se desenvolvido a maneira de se elaborar. Desde a antiguidade até então, até o final do século passado, extraía-se o azeite de uma forma muito simples. Colhia-se a azeitona já madura do pé ou caída no chão,
né? Armazenava-se essa nas tulhas, que os portugueses chamam de tulhas, os espanhóis de atrorres, que eram lugares onde se colocavam as azeitonas que iam sendo maceradas pouco a pouco. Até mesmo o período em que a fruta aguardava, um processo fermentativo já ocorria, porque a azeitona, ao se desprender do pé, ela inicia um processo fermentativo natural, né? Então, o azeite que antigamente era extraído era feito pela maceração dessa fruta já madura e fermentada. A massa resultante dessa maceração era prensada, então sempre se fala sobre prensagem, primeira prensagem, segunda prensagem, ela era prensada, por prensa que na antiguidade era por gravidade, depois desenvolveu-se uma prensa hidráulica e ao ser prensado, o azeite depois era posteriormente decantado e filtrado ou não filtrado. Separava-se a água do óleo por decantação e as impurezas, era filtrado ou não filtrado e já era classificado também. Já tinha essa sua classificação como extra virgem, virgem ou lampante, disse lampante, porque ele era utilizado na iluminação então. O que aconteceu? O desenvolvimento da tecnologia das pesquisas agronômicas e químicas foram observar que a fruta verde, da colheita precoce, a azeitona, é muito mais rica em compostos bioativos. Então, e observou-se que o processo fermentativo que ocorre na maturação da fruta e principalmente no desprendimento dela, criavam, obviamente, por processo fermentativo, criavam uma característica sensorial ao azeite e o empobrecia nutricionalmente. Então, hoje, desde os anos 90, elaboramos azeites de acordo com o grau da maturidade da fruta, ou seja, a colheita precoce, o momento do amadurecimento ou a colheita madura, e pela variedade da fruta. Há mais de 1000 variedades de azeitonas no mundo catalogadas, das variedades espanholas, italianas, portuguesas, gregas, turcas, israelenses, há inclusive já uma variedade brasileira nomeada Maria da Fé, que são tipos de azeitona. Então, hoje se elabora um azeite de uma arbequina, que é o nome de uma variedade espanhola, da colheita precoce. Ou uma arbequina da colheita madura. Ou uma picual, que é uma outra variedade espanhola, da colheita precoce. Ou se faz o blend dessas de distintas variedades. Então, hoje nós temos um grau de diversidade jamais conhecido em todos os milhares de anos, em todos os séculos em que o homem extraía o azeite da azeitona. Então, essa é uma grande mudança e que nós estamos conhecendo. Não é apenas o brasileiro que está conhecendo. Todas as áreas tradicionais de produção do azeite, como a Espanha, Portugal, a Itália, a Grécia, também estão educando suas populações para conhecerem esse novo produto, porque é um novo produto, né? E obviamente, ele é um produto que tem um custo muito maior, porque a azeitona precoce tem uma produtividade menor, uma quantidade menor de óleo, né, da gordura, e isso tudo faz com que, por exemplo, seja necessário para um azeite como esse 12 quilos de azeitona para se produzir 1 litro de azeite. Os azeites industriais, 5 quilos a 6 quilos bastam para fazê-lo. Azeites mais maduros, tá? Da fruta mais fermentada. Então tudo isso mudou muito e daí tem surgido grande interesse pelo produto. Então, dá para então eu posso deduzir que a indústria, a partir da criação de novos produtos, novas variedades desse produto, você falou o termo educar o consumidor. Isso. Está partindo da indústria isso, não está partindo de uma demanda da sociedade, do mercado. Não propriamente da grande indústria, está partindo dos produtores, né? E dos produtores que estão fazendo esses azeites que estamos chamando de azeites premium, extra virgens premium. Então isso tem partido deles porque o custo desse azeite é infinitamente superior aos azeites que sempre conhecemos. E o critério principal da escolha do produto nem é a acidez, é sobretudo o preço, porque sempre se entendeu que azeite era tudo igual. Ninguém nunca imaginou que existia um azeite de frutado verde com distintas características de amargo e picor, e azeites mais doces, mais maduros, amendoados, com outras características. Um vai ser harmonizado com determinada preparação, outra com outra preparação. Um é mais utilizado para o método de culinário, outra para finalizar uma salada ou uma sobremesa, o que quer que seja. Então esse é o processo educacional que está em curso no mundo, não só no Brasil. O desconhecimento é absoluto, Rodrigo.
E dá para então entender que esse processo educacional passa pelo sensorial, então. Essencialmente pelo sensorial. É o que eu tenho dito. Todos vêm me perguntar, falei assim, Marcelo, como é que eu vou saber se isso é uma mistura ou não é uma mistura de horas? Falei assim, o meu objetivo como educador é transmitir o conhecimento sobre o parâmetro que caracteriza a qualidade dele. Então, a partir do momento que você conhece, você vai ser autônomo sobre a sua própria escolha e vai poder decidir mais maduro ou mais velho.